E diz o texto sagrado, Atos capítulo 20, versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Senhor, fala à tua igreja, fala, ó Deus, aos nossos corações. Nos dê sabedoria, entendimento, compreensão, para que possamos ouvir e guardar a tua palavra e assim praticar, ó Deus, a tua palavra, sendo homens, mulheres prudentes. Queremos edificar nossa casa, nossa vida, ó Deus, na rocha. Assim, fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Essas palavras, esse versículo é de Paulo. Está em Atos, está registrado no momento do livro histórico de Atos, e é interessante que Paulo, ele está falando, despedindo, podemos dizer assim, um momento de despedida dos presbíteros da igreja em Éfeso, e dentro das suas palavras de despedida, ele fala que iria padecer, ele fala que iria sofrer. E é interessante que ele diz, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Nossa vida é preciosa? É. Mas, amados, desde que venhamos ter em meta o propósito de Deus para as nossas vidas. Nossa vida é preciosa, amém? Quem quer dizer que você não vale nada é o diabo, é o mundo. Porém, nada disso. Você tem um valor muito grande para Deus. Você vale mais do que o mundo inteiro. Sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então ele vai dizer, olha, a minha vida não é preciosa se eu não completar a minha carreira, se eu não completar o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você, desde o momento da sua conversão, todos nós recebemos do Senhor, e é bíblico, né? Vemos isso desde lá, né, que Jesus comissiona os seus discípulos, olha, ide e pregai o Evangelho. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um objetivo, um propósito ministerial, espiritual. Então nós vemos aqui, olha, do que adianta você, né, ter uma caminhada longa nessa vida, 80, 90, 110, 120 anos, mas não completar a carreira, você ignorar, você olvidar, você desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. É possível? É uma questão de escolha. Obrigatório não vai adiantar de nada. Ser compelido a algo não vai adiantar de nada. Por isso que Deus não obriga nada a ninguém, por isso tem que ser feito com o coração. Agora preste bastante atenção. Uma palavra que fala muito ao meu coração é quando Deus rejeita Saul. Deus vai falar, olha, Deus achou outro melhor do que você para ser o rei. Está lá, depois você lê em Samuel. Então nós precisamos entender que algumas características, desde o momento da nossa conversão, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser alimentadas durante a nossa vida cristã. E é interessante que o tema dessa mensagem, como eu disse, primeiro, conversão. Atos 9, deixa aqui Atos 20 marcado, mas Atos 9 é o momento que nós vemos a conversão de Paulo. Aliás, a conversão de Saulo, né? Ele almejava, ele aspirava matar, perseguir os cristãos. Diz assim Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo, ele almejava, almejava que se ele encontrasse alguém que fosse do caminho aquele que era cristão, ele pudesse matar, ele pudesse prender, ele pudesse, enfim, achando que estava fazendo o que era certo. Porém, enquanto ele ia
ao caminho de Damasco, nós vemos que, diz o versículo 3, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra, viu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? Olha que interessante. Ele agia achando que estava fazendo a coisa certa. Olha que interessante, olha que perigo. Ele agia dentro de um contexto religioso, achando que estava fazendo o correto religiosamente, espiritualmente, dentro daquele ali, porém não conhecia a Deus. Ele achava que estava, olha, estou matando os cristãos, estou aqui dentro desse contexto judaico, dentro desse contexto religioso, estou agradando o fariseu, o saduceu, mas ele não conhecia a Deus. Vemos aqui quando ele ouve, ele vê ali, ele vê uma luz, ele ouve uma voz. Quem é de Deus conhece a sua voz. Jesus vai dizer que as minhas ovelhas, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quando ele ouve a voz, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é você? Será que muitas vezes nós estamos fazendo coisas, mas verdadeiramente ainda não estamos convertidos? Será que muitas vezes você acha que está agradando a Deus, está desempenhando algo, às vezes até mesmo na igreja, mas ainda não conhece a Deus? Vemos aqui que ele vai falar: Senhor, quem é você? Aí ele vai dizer: agora você vai me conhecer. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora ele conhece. Agora ele vai se converter. Agora ele vai entender o verdadeiro propósito na vida dele. O meu desejo nessa manhã é que você, todos nós vamos nos converter todos os dias e entender, compreender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Para você não ficar agindo sem... é muito bom fazer, mas às vezes a gente está fazendo coisas que não competem a nós. Vemos aqui: quem é você? Agora, Saulo, você vai saber quem eu sou. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Se você, meu amado irmão, quer conhecer a Deus, tenha certeza, se você buscar de todo o seu coração, você ouvirá, você conhecerá, você irá, como nós louvamos aqui nessa manhã, a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Os homens que viviam com ele ficaram emudecidos, ouviam a voz, mas não via ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, ficou cego, nada podia ver, diz o versículo 8. Olha que experiência de conversão. Ele fica cego, fica 3 dias sem ver. Estou resumindo, versículo 9, durante os quais nada comeu, nada bebeu. 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. Estava num processo. Estava num momento de, reflexão. Não estou vendo nada, não estou comendo nada, não estou bebendo nada. Agora eu estou convertendo. Agora eu estou analisando a mim mesmo. Agora eu estou fazendo, qual é o propósito da minha vida? Eu agia achando que estava certo. Estevão foi apedrejado, eu peguei a capa dele, eu achava que eu estava fazendo o que era correto. Agora eu estou cego. Agora eu ouvi verdadeiramente: eu sou Jesus. Agora eu não enxergo nada, eu não como nada, eu não bebo nada. Agora eu quero saber qual é o propósito da minha vida. E diz o texto que Deus vai chamar um profeta, um discípulo chamado Ananias, e apareceu para Ananias em uma visão, e vai dizer o Senhor para Ananias: Ananias vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Aí diz o versículo 11: o Senhor disse para Ananias: levante-se, vá à rua que se chama direita, na casa de Judas, procure um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Paulo, que ele está orando. Olha só, você conhece o texto que diz que é necessário produzir frutos dignos de arrependimento. Nesse processo, eu gosto muito do livro de Atos. Preste bastante atenção. O livro de Atos, ele é um tratado de oração. Se você quer aprender sobre oração, leia o livro de Atos.
Claro que tem vários outros livros, os evangelhos, Jesus ensinando sobre oração, mas amados, como Atos, em todos os seus capítulos, nos ensina a orar, como a igreja primitiva orava. Vemos a oração em cada passo dos discípulos, podemos dizer assim, em cada trecho do livro de Atos, em cada capítulo do livro de Atos. Vemos a importância da oração. Saulo ele está sem enxergar nada, Saulo não está comendo, Saulo não está bebendo, mas ele está orando. Lá na frente, né, você vê Paulo e Silas, meia-noite, açoitados, presos no tronco, vão estar orando e louvando por volta da meia-noite. Então nós vemos aqui conversão. Saiba qual é o propósito de Deus na sua vida. Como? Tem que se converter, tem que parar, deixar de lado, né, a criancice, a meninice, mas não tem que crescer. Nós vemos na Bíblia, quando eu era menino, pensava como menino, vivia as coisas de menino, mas agora eu cresci, e nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer que você tenha um crescimento espiritual. Nós vemos aqui Saulo, quando Ananias chega lá, Saulo está orando. Saulo não está reclamando, não estou enxergando, não estou vendo. Não, Saulo está orando. Conversão. Porque é muito lindo, nós vamos falar aqui sobre perseverança, sobre determinação, mas e a conversão? Tem incrédulo, tem ímpio, tem descrente que é determinado, que é perseverante em seus focos, em seus objetivos. E você que é crente, você não vai ter perseverança e determinação na sua vida espiritual, nos seus propósitos ministeriais. Tem que ter. Então nós vemos aqui, olha, o Senhor disse, Ananias respondeu ao versículo 13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos cristãos, aos santos em Jerusalém. Aqui em Damasco ele tem autorização para prender todos os que invocam o teu nome, mas, preste bastante atenção, mas, versículo 15, o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Ou seja, aqui no momento de conversão, no momento de que Paulo ele divide, um furacão passa na vida de Saulo, e esse furacão é Jesus, muda a história de Saulo, ele vai passar a se chamar Paulo, e agora ele passa a entender, conhecer, compreender, viver e obedecer o propósito de Deus na sua vida. Ainda que as pessoas falassem, olha, Senhor, tem certeza? Senhor, olha, é Saulo, ele persegue, Senhor, ele maltrata, ele tem autorização para prender, para matar. Mas sabe o que é isso? Quem conhece você, quem sabe os propósitos, os objetivos na sua vida é Deus. Ananias, pode ir, vai, porque é para mim instrumento escolhido. Então quando você se converte, quando você verdadeiramente coloca a sua vida a priorizar ao reino de Deus, a priorizar as coisas de Deus, tenha certeza que o Senhor está contigo, tenha certeza, meu amado irmão, que você saberá o propósito de Deus na sua vida. Por isso que lá em Atos 20, como nós lemos, no momento que Paulo está despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, no momento que Paulo está indo para Jerusalém, Paulo ele vai falar, olha, eu sei, foi muito bom estar com vocês, mas agora todos ali vão chorar, muitos ali vão se quebrantar, por causa vão sentir o que Paulo estaria por passar. Mas ele vai dizer, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Atos 20 e 24. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, meu amado irmão, se você quer ser perseverante, se você quer ser determinado, lembra desde o momento da sua conversão. Paulo não vai receber ali
né, o chamado, o objetivo, o foco só no final da sua carreira. Não! Desde lá do início da sua conversão, Deus já vai falar: Ananias, pode ir, pode falar. Paulo vai se converter, Paulo vai ser batizado. Está lá em Atos 9. Ananias chega, Ananias ora por Saulo, cai dos olhos de Saulo como se fossem escamas, ele volta a ver, volta a enxergar, ele é batizado e começa, desde ali, a desempenhar o ministério que Deus deu para Paulo. Aí você conhece a história, fez viagens missionárias, nada fez para Paulo, nada. Prisão, Paulo não para. Algemas, Paulo não vai ficar parado. Açoites, Paulo não vai desistir. Tronco, Paulo não vai desanimar. Irmão, apedrejamento, vai ser dado como morto. Paulo, depois, os discípulos se reúne em volta dele, ele se levanta e volta a pregar. Ou seja, que você em 2025, em toda a sua caminhada cristã, você possa saber qual o propósito de Deus na sua vida e você ser perseverante, determinado e fazer como Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas uma coisa eu guardei a fé. Aleluia. Não desista, não desanime. Não fique no meio do caminho, não fique na metade. Paulo, se você for olhar ao olhar natural, tinha tudo para desistir. Eu acho que a primeira chibatada, a gente chega, você é um crente 007. Primeira prisão, talvez a primeira, estamos falando de prisão naquela época, amados. Não tinha luz, imagina um lugar escuro, fétido, um lugar terrível. Psicologicamente era um lugar de tortura. Paulo vai ser levado ao cárcere mais profundo, ao cárcere interior. Fico imaginando a gente, às vezes pensa em desistir porque tem, não sei, coisas tão... Enfim, não desista. Você possa verdadeiramente empenhar sua caminhada, empenhar com zelo, com determinação, desde a sua conversão, que você possa perseverar e ser determinado, ter um foco, uma meta, falar: não, nada vai me fazer desistir. Você chora, choramos, todos nós passamos, claro, pelo medo, por ansiedades, mas a gente não pode viver neles, é diferente. Nós passamos por aflições, passamos por luto, passamos por choro, tudo isso. Mas Paulo, esse mesmo, ele vai dizer lá em Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer, no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, mas ele vai dizer: olha, tanto passei por escassez como por bonança, tanto passei por momentos bons como por momentos difíceis. Você conseguirá completar a sua carreira, porque tem um que te fortalece, e esse que te fortalece é Deus, esse que te fortalece é o Senhor. E é interessante que falar sobre determinação, olha só, e perseverança. Perseverança, eu falei um pouquinho sobre resiliência no culto da virada, você perseverar, você não desistir, mas determinação. Você tem sido determinado? Uma pessoa determinada é aquela que não desiste facilmente. Uma pessoa determinada é uma pessoa que mantém o foco nos seus objetivos e está disposta a fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Fazer o que for necessário. E o que é necessário? Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Segundo, viver de acordo com a vontade de Deus. Terceiro, viver debaixo da vontade soberana de Deus. Viver confiando em Deus. Uma pessoa determinada, ela tem características: persistência, resiliência, não se deixa abater pelas dificuldades. Entenda, tem as dificuldades, Paulo passou muitas, mas ele não se abateu. Paulo vai escrever
alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e uma carta que muitos chamam, intitulam, consideram essa carta como a carta da alegria, que é a carta de Filipenses, que várias vezes ele vai dizer que ele é feliz. Olha, ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. Só que ele escreve essa carta na prisão. Como ser feliz em um mundo infeliz? Como você pode ser feliz onde ao redor há uma sociedade, há um mundo mergulhado na infelicidade, na tristeza, nas crises? Aonde você está ao seu redor, aonde você olha, você vê pessoas, circunstâncias de lamento, de medo. Como que você pode ser feliz? Paulo diz que é possível ser feliz. Paulo estava na prisão. Até na prisão, Paulo vai estar pregando. Você já leu Filemão? Até na prisão ele vai gerar um filho na fé. Não é algema que vai me parar, não. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu posso estar enfermo, mas a palavra de Deus não está enferma. Eu posso estar, meu amado irmão, prostrado, mas a palavra de Deus não está prostrada. Até na prisão, Paulo vai estar, vem cá, estou pregando. Aí gera um filho na fé, Onésimo. Depois leia Filemão. Como que você pode ser feliz? Paulo ensina. Passei por tudo isso. Paulo vai dizer, olha, passei por escassez, passei por perseguição. Paulo vai dizer, olha, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira. Por quê? Porque ele vai dizer que a nossa alegria verdadeira está em Deus. Você não pode colocar a sua alegria em pessoas. Por isso que Paulo vai dizer, olha, não coloca alegria em mim não. Coloca a sua alegria em Deus. Alegrai-vos no Senhor. Se você coloca a sua alegria em alguém, é claro, nos alegramos com irmãos, com pessoas, com familiares. Estamos falando de uma maneira espiritual. Não coloque sua alegria em ninguém. Não coloque sua alegria em circunstâncias. Circunstâncias mudam. Paulo mesmo, acabei de citar aqui, passou por bonança, como também passou por momentos de escassez. Será que a sua alegria vai ficar somente nas circunstâncias? Não coloque sua fé, sua alegria em pessoas. Não coloque em você mesmo. Você tem que ser uma pessoa alegre? Tem que ser alegre. Tem que buscar alegria. Mas se somos falhos, somos fracos, escolhemos muitas vezes, tomamos decisões erradas. Mas quando você coloca a sua alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, se você quer ser determinado para cumprir o propósito de Deus na sua vida, seja uma pessoa persistente, seja uma pessoa resiliente, não se abata pelas dificuldades. Você sofre, você chora, mas você continua de pé, você continua avançando. Meu amado irmão, você chora, mas está avançando. Você lamenta, mas está avançando. Você muitas vezes está angustiado, mas está avançando. Você está orando, você entende, compreende e vive que você não vai parar por causa das circunstâncias. Você é decidido, você tem convicção, você tem certeza sobre o seu objetivo, você tem certeza, meu amado irmão, você é otimista em relação ao futuro, você é otimista em relação à sua capacidade de melhorar. Tem que ser determinado. Tem pessoas que não têm otimismo nenhum. Pessoas que já estão conformadas. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, que temos que viver com contentamento. Aí sim, ser contente com o que você tem, com o que você já chegou até aqui, amém. Mas conformado não. Tem que estar querendo sempre avançar, querer sempre buscar algo, querer sempre desenvolver, querer estar sempre melhorando. Tenha otimismo. Eu acho muito difícil você olhar uma pessoa que diz que é crente
que crê no Deus do impossível, que crê e coloca a sua fé no Deus que criou todas as coisas, mas a pessoa é pessimista, a pessoa não vislumbra nada, a pessoa acha que o amanhã vai ser sempre pior do que o hoje, que é pior, meu amado irmão. Em relação ao teu futuro, ele está nas mãos do Senhor. Você, meu amado irmão, já começa a colocar 2025 nas mãos do Senhor. Então tenha certeza, convicção, seja otimista, que já está sendo um ano de bênção, de vitória, um ano de cada dia preparado pelo Senhor. Otimismo em relação ao futuro. Isso é fé. Como é que vai ser o seu ano 2025? Ih, pastor, olha, vai ser igual todos os outros anos. Não toma isso para a tua vida não, meu irmão. Pode falar, vai ser uma bênção. Na minha casa vai ter cura. Na minha casa vai ter conversão. 2025 vai ser um ano de bênção, de vitória. Eu vou ao nível mais profundo. Vou fazer coisas maravilhosas. Deus vai fazer coisas maravilhosas na minha vida. É um ano de milagre, é um ano de mudança. Profetiza. Você ser uma pessoa determinada, perseverante, desde a sua conversão, dia a dia. E como se tornar uma pessoa mais determinada? Quem quer ser mais determinado? Quem quer ser mais perseverante? Eu quero. Aqui, ó. Primeiro, a palavra de Deus. Porque, como eu disse, se você confiar em si mesmo, confiar em pessoas, vai estar fadado ao fracasso. Mas para se tornar uma pessoa mais determinada, primeiro, estabeleça metas claras, metas palpáveis, alcançáveis. Também às vezes você quer colocar uma meta, você sabe que não tem como, salvo um milagre, salvo. Não estou dizendo de coisas, eu estou falando de coisas reais. Tenha metas alcançáveis. O que te inspira? O que faz você manter essa motivação na sua vida familiar, na sua vida profissional? Não fica conformado, não fica, deu errado. Meu amado irmão, diz Napoleon Hill que quando as coisas acontecem da maneira, digamos assim, aparentemente erradas, sempre vem com uma semente de uma proporção igual ou maior para um novo começo, para as coisas darem certas. Então entenda que muitas vezes é o agir de Deus. O que te inspira a manter essa motivação viva? Estabeleça prioridades. Aprenda a reduzir distrações. Vê se Paulo perdia tempo com distrações. Vê se a igreja primitiva que orava, que buscava. Como temos que aprender com a igreja primitiva? A igreja primitiva os discípulos em Atos, lá no início, depois que Jesus é assunto aos céus, eles começam a cumprir o ID, começam a vir às igrejas. Como eles oravam? Como eles nos ensinam hoje? Como estamos distantes dessa realidade? Hoje nós temos tudo, hoje nós temos liberdade, hoje nós temos possibilidade de nos reunirmos num lugar, botar um rótulo ali na fachada, igreja cristã, igreja de nova vida. Eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram presos, eles eram mortos, mas não paravam, pregavam, oravam. Uma igreja que via milagres acontecer, mas o nível deles era tão grande. Em uma trajetória, em uma viagem, eles, para tudo. Ali me parece um lugar bom de oração. Eles passam a ter um lugar de oração, em uma viagem, para nós vermos como que é necessário ter determinação, como que é importante você perseverar. E comemore as conquistas ao longo do caminho. Meu desejo nessa manhã, que nós possamos, uma breve reflexão sobre a vida de Paulo, entender que ele foi um homem, se converteu, um homem que perseverou, um homem que estava determinado, como nós lemos aqui, olha,
olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele vai dizer, né, melhor, olha, né, como lemos aqui, que desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, para mim morrer é lucro, viver é Cristo. E quantas outras passagens poderíamos citar aqui? Nós vemos que lá em Atos 16, Paulo e Silas, eles são arrastados, eles são presos, eles são açoitados, eles são colocados ao tronco, mas meia-noite eles estão orando e louvando. Nós vemos que ele é preso e escreve uma carta da alegria: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O homem que passou momentos bons, o homem que passou momentos ruins, o homem que foi abandonado por pessoas, mas não foi abandonado por Deus. Não foi abandonado por Deus. Mas o que é ser feliz? O que é ser alegre? O que é ser alguém convertido, perseverante, determinado? Pastor, eu sou alegre, eu sou feliz com Deus. Você só é alegre e feliz com Deus se você perceber que sem Ele você é triste. E tem pessoas que ficam de uma maneira indiferente. Com Deus eu estou alegre, mas nos momentos que está ali se desviam e vive normal. Tem que ter um peso, tem que ter uma dor no coração. Se você não está como estava antes, com a vida no altar, na presença de Deus, fazer como Davi errou, Davi pecou, Davi falhou. Mas lá no Salmo 51 de arrependimento, ele vai falar, ele vai dizer: Senhor, não me repulses, não me retire o teu Santo Espírito e não me repulses da tua presença. O meu desejo nessa manhã é que você possa ser verdadeiramente alegre, feliz com Cristo, com Deus, entender que a sua alegria está em Deus, sua força está em Deus, que você venha, meu amado irmão, ter um caminhar 2025 na presença do Senhor, desde a sua conversão, que você venha perseverar, ser determinado em quê? Tem que saber quais são os seus focos, seu foco, seus projetos, seus sonhos. E aí sim, você será determinado, perseverar e não ficará no meio do caminho. Você vai lá na frente falar como Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guarde a fé. Guardei a fé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida. Se você está aqui nessa manhã, deseja ser mais determinado, perseverar mais. Meu amado irmão, não esqueça, não invalide a sua conversão. Vemos isso que marca a vida de Paulo. Desde o momento que ele se converteu, desde o momento que você disse sim para Jesus, você não pode ignorar esse dia. Você tem que entender que a sua vida foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Se você não tem esse impacto, você tem que se converter. Se você continua vivendo da mesma maneira que você disse sim para Cristo, foi um dizer apenas da boca para fora, não foi com o coração, não foi com a alma, não trouxe fruto digno de arrependimento, vive de uma maneira qualquer, vive de uma maneira de acordo com os padrões do mundo. Mas se desde a sua conversão realmente você foi impactado, desde a sua conversão você
muitas vezes quase desistiu, mas não, você está aqui, você está na presença de Deus, você está na presença do Senhor, e você vai perseverar, você vai continuar determinado, você não vai desistir. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai continuar, você não será atingido. Você, meu amado irmão, não pode ficar morno, não pode ficar frio. Nós possamos ser aquecidos nesse momento, nós possamos fazer, Senhor, acende a chama que uma vez brilhou. Oh Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, começa, oh Senhor, a atear esse fogo, essa chama, vem queimar, queime em nós, Senhor, vem com a tua presença, vem com o teu Espírito Santo, que tu és o Senhor que ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Vem, meu Pai, nos ajuda, firma nossos passos, queremos ser, ó Deus, mais firmados, determinados, perseverantes, desde a nossa conversão, meu Deus. Talvez já tenha se passado dias, anos, mas Pai, queremos ser diferentes, queremos a partir de agora, meu Pai, em nome de Jesus, termos esse renovo, esse fortalecimento e essa determinação, que o que importa, meu Deus, é cumprir o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, e isso, Senhor, é o que tem que ser vivo, marcante, como disse Paulo aqui, Senhor, que nós não venhamos esmorecer, Pai, que venhamos considerar precioso para nós completar a nossa carreira, o nosso ministério. O diabo tem tentado, Senhor, desviar pessoas, tirar jovens, adolescentes da tua casa, Senhor, da tua presença, meu Deus, mas na autoridade que é no nome de Jesus, desfazemos todas as obras do inferno que estejam sendo rompidas, todas as algemas, cadeias, Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus, e que cada um aqui, desde o mais pequeno, desde o bebezinho, Senhor, ao mais ancião, todos nós aqui venhamos completar a carreira e o ministério que nós recebemos do Senhor Jesus, desde a nossa conversão, para testemunhar o teu evangelho. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.